final de retiro, o que é importante agora? O propósito, né? Aquilo que você vai, aquilo que você viveu, agora precisa de um propósito, senão se esvazia as coisas. Então a gente fica com aquela questão do me sentir em paz, né, que o Pascal falava, né? Me sinto em paz, muita paz. Depois a primeira pessoa que você encontra, né, se irrita com alguma coisa e já chuta o balde e volta a fazer as mesmas coisas de antes, né? E lembrar que, né, nós sabemos, falamos sobre o pecado, né, o inimigo ele fica rondando e sabe as suas fraquezas, né? Então a batalha continua. Primeira coisa, eu lembrar para vocês que a batalha continua. A Adriana falava, quem que mudou? Nós. Deus fez uma mudança em nós, mas o mundo está aí. Então, quem vai começar a aprender a reagir diferente somos nós. Aquilo que Jesus fez em nós. Então, por gratidão a Deus, buscamos a fidelidade. A melhor coisa que a gente quer demonstrar uma gratidão a Deus é procurar ser fiel na sua vida. Mais do que a gente ficar dizendo obrigado, claro, a gente pode até dizer, é na nossa vida a gente buscar a fidelidade. Isso que Deus deseja. Ficar com Ele também em qualquer situação. Ok? Então faça o teu propósito, pensa, por onde é que você vai começar ou vai firmar, qual vai ser a sua alavanca de conversão agora. E precisa ser algo concreto, gente. Né? Quando a gente vai, pensa nisso, não pode ser algo assim, muito vago. Tipo assim, eu vou ser mais humilde. Tá? Isso é muito vago. Como vai ser? Por que você está dizendo isso? Eu sou orgulhoso. Onde você é? Que situação que você faz isso? Quando acontece? Pense nisso. Então, normalmente acontece tal situação. Então, tem que botar o remédio certo. A virtude vem dessa forma. E não é uma vez só. É um propósito que você faz, quem sabe, por no mínimo uns 6 meses. Ou o resto da vida. Você vai fazer seu exame de consciência em cima disso. Você fez esse propósito de retiro, a partir do momento que você não cumpriu, confessa. E se você fez, não se esforçou, ou mesmo se caiu, já é matéria de confissão. Okay? Você precisa levar a sério a tua aliança, o teu propósito no retiro. Senão a gente diz 1000 coisas para Deus, né? E aí Jesus já falou isso para nós, fala no Evangelho, não adianta dizer Senhor, Senhor, né? Se não faz o que eu mando. Então, faça um propósito, não precisa ninguém saber, você diante de Deus ou você teu diretor espiritual, faça o seu propósito, combina com ele, veja, pronto. E se empenhe nisso, né? Porque a santidade ela vai, né? não tem mágica, né? Deus dá a graça, mas a nossa colaboração, o nosso esforço pessoal é fundamental para que a gente seja santo. Tá? Deus quer nos santificar, mas Ele precisa, de fato, a gente fazer o nosso propósito. Então, vá pensando na missa, se alguma coisa que você vê que tem que fazer, já escreve e não deixa passar, porque depois, quando chegar em casa eu vou fazer. Tá? Aí o inimigo vai te botar 1000 coisas lá, vai ter que, vai limpar o prato, vai limpar não sei o que, vai limpar a casa, vai fazer não sei o que, quando vê, o que foi o retiro mesmo? Isso não é mais. Então, bota o propósito, tá? Outra coisa importante, gente, para que vocês também saiam por algo assim que vocês saem com um eixo importante na vida. Tá? Aquilo que nós falamos sobre a misericórdia de Deus. Tá? Então, procure perceber isso, sinteticamente. Tá? A misericórdia de Deus, ela é um escudo que Deus nos dá, inabalável. Então, a gente poderia pegar pela palavra e mostrar todas as coisas que Jesus vai nos falando aqui no fundo, tem todo o critério que Ele usa, que é a misericórdia. E Ele mostra na cruz que Ele não só ensinou, mas mostrou que foi pela misericórdia dEle, esse amor entranhado dEle, que Ele venceu todo o mal. Então, nós somos cristãos. Então, nós seguimos os passos de Cristo. Então, é pela essa misericórdia. Na prática, como é isso, gente? A gente tem que começar a aprender a fazer as coisas que a gente não gosta.
Entende? Muitas vezes, para você, nós temos que trabalhar a nossa natureza, porque o fundamento da misericórdia é generosidade. Então, eu preciso preciso saber contrariar a minha vontade humana, daquilo que eu gosto de fazer. Eu preciso estar disponível para Deus. E muitas vezes eu vou ter que fazer um propósito que vai exigir de mim algo que eu não gosto de fazer. Claro, aqui não está excluído o pecado, né? Deus não vai fazer um propósito de pecado, né? Mas eu vou realmente procurar fazer algo contrário. E ali você começa a crescer na generosidade. Aquele caminho que São João da Cruz falava, né? Então falava da noite escura, mas ele falava, você precisa ir aonde você não quer ir. Ali que você vai encontrar o caminho de Deus. Muitas vezes a gente vai ter que passar por coisas que a gente não gosta, porque ali a gente vai começar a aprender a ser generoso como Deus é. Porque se a gente contemplar, e por isso que a cruz é um grande sinal para nós, a cruz a gente começa a perceber que Jesus está ali, porque livremente Ele quis estar. Ele não precisava. Então comece a pensar que o que é importante de entender? O princípio que Jesus usou. É isso que a gente tem que usar. Livremente você vai fazer o que você não gosta para o bem do irmão. Entende? Livremente você vai se gastar por Deus para a salvação da sua família. Você vai se gastar por aquela pessoa que você não gosta também, para a salvação dela. Você vai fazer propósitos de conversão, santificação, penitência, por pessoas que você não gosta. Você vai começar a se aproximar de pessoas que você também não gosta. E amar aquelas pessoas. Por quê? Porque o princípio da misericórdia é esse. Jesus morreu pelos seus inimigos. E Ele manda rezar, amar os inimigos. Ele está lá expresso no Evangelho. Então a misericórdia tem esse princípio. E a gente começa com as pequenas coisas. Então começa a aprender a se mortificar na tua vontade. Vai lá, sim. Por que você vai fazer isso? Por amor a Deus. Eu vou ajudar aquela pessoa por amor a Deus. Ah, mas ela fez isso e isso. Pois é. Eu também fiz isso e isso para Deus e Ele também nunca deixou de me amar. Então esse é o princípio da misericórdia, né? A gente vai começar a fazer as coisas livremente por amor a Nosso Senhor. E começar a se desprender. Outro passo é desprender-se de si mesmo, do meu eu. Enquanto a gente está muito apegado a nós mesmos, isso tranca a nossa vida espiritual. Quando nós começamos a querer que Deus, no fundo a gente quer ser um pouquinho Deus. A gente precisa de fato realmente perceber, a gente tem que mergulhar em Deus. Jesus diz aquele que perder a sua vida. É perder a sua vida. É mergulhar, é entrar numa comunhão total de vontades com Deus. Então, se eu tenho esse meu eu muito forte, eu vou estar sempre dando um pitaquinho naquilo que Deus... E vou estar lutando com Deus. E eu vou chegar a um ponto que eu não vou ser misericordioso. Eu vou dizer, eu não vou querer. A gente vai se abandonando, né? A gente olhar, por exemplo, a vida de Santa Faustina. Eu recomendo a quem não leu, leia. Você vai ver que Jesus, e assim, leia, só que leia assim, meditando aquilo. Veja o caminho espiritual dela. Deus foi levando ela a abandonar-se inteiramente na sua vontade. E assim, eram as pequenas coisas do dia a dia, Deus ia ensinando ela, né, a abandonar-se na sua vontade. Né? Claro, então, o que Deus comece a perceber isso? A misericórdia é a vitória de Deus. Quanto mais misericordiosos nós somos, mais unidos a Deus nós estamos. Só que o fundamento da misericórdia é essa generosidade. É o morrer para si, para salvar o irmão, para salvar as outras pessoas, para dar-se a si mesmo por Deus, por amor a Deus, para a salvação dos outros. Começa com as pequenas coisas, começa no seu dia a dia, começa em casa. Você vai ver
quanta briga, quanta coisa vai morrer, vai ser destruída se a gente optar por esse caminho de Jesus, que não é nada fácil, como não foi fácil para Jesus. Tanto todos nós conhecemos aquilo que Jesus disse lá no Horto das Oliveiras. O que ele pediu para o Pai? Afasta de mim esse cálice. O que ele vai? A vontade do Pai não foi? É que ele bebesse do cálice. E ele livremente foi. Então, medite isso, porque aí quando a gente começa a seguir por esse caminho, aí vem a vitória. Vai vir a vitória na sua família, na sua vida espiritual, você vai crescer, você vai amadurecer na sua vida espiritual profundamente. Vai dar passos longos, grandes e profundos na sua vida espiritual. Uma que era uma mestra disso era Santa Teresinha. Ela, com pequenos gestos, ela foi treinando a sua vontade. Então, ela dizia que ela era a bolinha do menino Jesus. Ela queria muito entrar no convento. Ela chegou até a falar com o Papa Leão XIII, para pedir para entrar no convento antes do tempo. Não conseguia. Ela disse: eu sou a bolinha do menino Jesus, que ele pode pegar, jogar para lá, jogar para cá, brincar, pode furar, pode fazer o que ele quiser. E Jesus conduziu ela não com o caminho de Santa Faustina, mística. Ela teve uma noite escura todo o tempo. Ela não sentia nada. Mas ela foi se abandonando, ela se abandonou completamente na misericórdia divina, na vontade do Pai, aquilo que Deus queria para ela. Foi aprendendo isso nas pequenas coisas. E é santa e doutora da igreja. Então, vá pensando, meditando sobre isso. Tem? A misericórdia de Deus é a chave da vitória, para ser santo. E para isso a gente precisa começar a se treinar a nossa vontade. Ela é esse grande escudo. E o grande sinal que Jesus tem me mostrado, e me mostrou nesse retiro, e só para terminar isso, que ela é uma espada. E a espada é a cruz de Nosso Senhor Jesus. Você vê que a cruz, se você pegar a cruz assim, ela é uma espada. Não é? Então, e essa espada, e a imagem que Deus me dá é essa espada transpassa o inimigo. Ela transpassa o pecado. Tem acreditado, né? Você está fugindo disso mais do que o diabo. Já parou para pensar por quê? Por que ele foge da cruz? Por que ele não suporta na cruz? Porque a misericórdia é tudo aquilo que ele não suporta. O amor, a humilhação, a obediência, a fidelidade, o serviço generoso, o dar-se, tudo aquilo que ele não suporta. Ele não aguenta isso. Entende? E aí, por isso que ele é derrotado pela misericórdia. Entende? Porque quando ele nos derruba, você tem essa espada junto de você. Você pode levantar isso e transpassar ele com a misericórdia de Deus. Porque se você levanta a espada da misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio. E aí vem, perdoa, e você fica de pé. Então tudo aquilo que ele fez é desfeito. Entende? No ser humano que confia na misericórdia de Deus, ele não consegue derrubar. Então ele passa a ter medo da pessoa que é misericordiosa, que ela está cada vez mais, ela não está sozinha. Tem um episódio de Santa Faustina que eles vêm tudo em cima dela, e ela começa a rezar e eles dizem: não, vamos embora que ela não está sozinha. Pense nisso, medite, leia o Evangelho sobre esse aspecto
da misericórdia de Deus. Aprofunde isso, porque você vai ver quanto você vai crescer. E Deus tem me mostrado, agora realmente para terminar, vocês já rezaram a novena da Santa Faustina, aquela que Jesus pediu para rezar? Então veja aqui o que Jesus diz, tá? Tem o sexto e o sétimo dia, tá? No sexto dia Jesus diz assim: hoje traz-me as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulhas na minha misericórdia. Veja o que Jesus diz: essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Ok? Mansas e humildes, mais semelhantes ao coração de Jesus. Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres, que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço com a minha confiança. Ok? Sexto dia. Sétimo. Hoje trazem as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia, e mergulhas na minha misericórdia. Essas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Então, o Espírito de Deus é o Espírito de misericórdia. Elas são a imagem viva do meu coração compassivo. Essas almas brilharão com um especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Percebe a centralidade da misericórdia no ensinamento de Jesus? As almas que glorificam sua misericórdia, são misericordiosas, o próprio Jesus vai defender essas almas na hora da morte. Okay? Então pense nisso. Na hora da briga, na hora de dar o troco, na hora de puxar a espada da ira, na hora de querer devolver na mesma moeda. Pense nisso. Pense bem. Quem se humilha será exaltado. O Senhor, na hora da tua morte, vai te defender. Você vai manter afastado da sua vida e da sua família, se você optar por viver esse caminho de Jesus. Não é fácil. Não é nada fácil. É só realmente uma vida de oração, de graça, de penitência, de vida sacramental, com muito esforço pessoal nosso, mas é possível. É possível. A gente precisa dar o primeiro passo, de acreditar que é esse o caminho. É por esse caminho que nós vamos para o céu. E nos liga diretamente com o tema desse retiro, que é Vinde benditos de meu Pai. E essa é a parábola que Jesus conta e termina dizendo que aqueles que vão para o céu é aqueles que praticam as obras de misericórdia. Então, temos um caminho de meditação, de pensar, de refletir sobre essa arma da vitória que Jesus nos dá, que é o seu amor misericordioso, ao qual nós devemos nos abraçar e viver, deixar-nos guiar por esse amor misericordioso. Façamos um breve momento de silêncio agora, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.